distraído, tinha se desviado da Bíblia. Mas eu quero ler primeiro com você Apocalipse 2, do 1 em diante. Quem achou, me dá um glória a Deus. Capítulo 2, do 1 em diante. Quem achou, me dá um glória a Deus. Quem não achou, fala assim, aleluia. Não achou, fala aleluia, isso. Se vocês colaborarem comigo, eu vou ser breve, amém? Vamos lá, Apocalipse 2, está lá na tela, diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor, que você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Amados, para quem não sabe, esse texto aqui é para a igreja de Éfeso, que tinha abandonado o seu primeiro amor. Era uma igreja que continuava reunindo, continuava adorando, mas ela tinha abandonado o primeiro amor. E a reforma tem muito a ver com isso. Para quem não sabe, a reforma, ela começou há 507 anos atrás, mas antes disso também já teve homens e mulheres sendo usados por Deus. E hoje eu queria destacar assim um tema mais ou menos assim: celebrando a reforma protestante. E aí, amados, para quem não sabe aqui, e talvez eu vou ter que falar de outra denominação, mas eu preciso. Há mais de 500 anos atrás, a igreja católica, ela dominava tudo. Só para que você entenda, a igreja católica, ela colocava que se você quisesse salvar a alma de algum parente, você precisaria levar uma moeda, depositar lá nas indulgências, a moeda caía, quando fizesse o barulhinho, a alma saía do purgatório. Mas a Bíblia não fala de purgatório, a Bíblia não fala que depois da morte tem mais jeito. A Bíblia fala assim, que ao homem está sujeito a morrer uma vez só, passou disso ao juízo. Então se a pessoa não aceitar Jesus enquanto estiver viva, não tem mais jeito. A Bíblia é bem clara, com Jesus é céu, sem Jesus é inferno. Então eu estou sendo bem claro para que você entenda. E diante disso, a igreja católica estava ficando rica, porque todos acreditavam que se jogasse a moedinha, o seu familiar seria salvo. E aí, amados, foi-se muitos anos. Alguns estudiosos dizem que durante 1000 anos a igreja ficou nas trevas, que foi quando essa igreja dominou tudo. E com isso, os bispos, os cardeais, os padres estavam ficando trilionários, ricos. E aí, amados, teve que um homem que também era um padre, chamado Martinho Lutero, ele era monge, estava estudando teologia. E um belo dia, estudando a Bíblia, ele leu Romanos 1,17. Depois você grave isso e leia na tua casa. Onde ele aprendeu que o homem, para ser salvo, não precisaria pagar dinheiro. Mas a Bíblia diz que pela fé em Jesus o homem é salvo. E aí Deus começou a abrir os olhos dele. E mesmo ele ali sendo daquela igreja, ele começou a ver que tinha algumas coisas erradas. E ele estava aprendendo que se alguém jogasse a moedinha não ia ser salvo, era só enriquecendo a igreja. Então, amado, esse homem começou a estudar mais a fundo, ele começou a orar, ele começou a ir para o monte. E ele começou a entender, Deus começou a abrir a mente dele, que bastaria o homem crer em Jesus, confessar os seus pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador, e ele seria salvo. E ele começou a ler Romanos 10, ele começou a ler João 3,16, ele começou a ler João 14,6, onde fala que se o homem crer com o coração e confessar com a sua boca, ele será salvo. Ele começou a aprender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então não precisaria pagar dinheiro para ser salvo, bastaria entregar a sua vida para Jesus. Está começando a entender porque teve que haver uma reforma? E durante disso, irmãos, a igreja dominava tudo. E quem tentava se levantar, a igreja mandava matar. Olha que extremo isso. A própria igreja, que deveria ser um lugar de salvação, estava mandando matar.
E aí vamos lá. É tão interessante que foi uma frase de Martinho Lutero. Hoje no mundo, infelizmente, isso começou lá nos Estados Unidos, se comemora o Halloween, que é a festa das bruxas, onde crianças comem doces e assim por diante. Mas tomem cuidado, e aí a minha filha até falou que essa mensagem deveria ter sido a semana passada, para que todos pudessem ser alerta, mas Deus sabe todas as coisas. Cuidado com onde você manda os seus filhos na escola. Cuidado com que tipo de festa você participa. Porque esta festa do Halloween nada mais é do que uma adoração às bruxas. Então por isso que muitos se fantasiam, muitos vão sem perceber da maldade que estão fazendo. Porque a Bíblia diz que o diabo ele é como um anjo de luz. Ele vem disfarçado. Então tome muito cuidado aonde você deixa os seus filhos irem no Halloween. Porque nós que conhecemos a Bíblia, nós não comemoramos o Halloween, mas comemoramos a Reforma Protestante. E aí vamos lá. Martinho Lutero diz assim, ó: não há verdadeira liberdade sem a palavra de Deus. Por que pastor Martinho Lutero começou a ler a Bíblia? Ninguém tinha acesso à Bíblia a não ser os padres, a não ser os cardeais, a não ser os bispos. Então ninguém podia ler a Bíblia. Hoje você comprou a Bíblia, não foi, irmão? Você e sua esposa, não foi, irmã? Hoje vocês têm esse acesso, mas antes não tinha. Só quem tinha a Bíblia eram os grandes. E aí ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ver que tinha algo errado. E olha só como que Deus é. Deus levanta Martinho Lutero e ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão. E aí ele começa a mandar fazer várias e várias cópias. E as pessoas começam a ler. E ali elas começam a entender. Todas as escamas são tiradas dos seus olhos. E a maioria das pessoas começam a se converter por meio da leitura da palavra. E aí começa uma grande reforma. E essas pessoas ajudam Martinho Lutero a proclamar a palavra de Deus. Então para você entender hoje, uma Bíblia ela custa 20, 30 reais. Tem Bíblias de 10 reais. Hoje é muito fácil você ler a Bíblia. Se você entrar no Google, em qualquer lugar, você digitar lá a Bíblia, você vai ver. Mas antes não tinham esse acesso. Então eu quero dizer aqui já algo de importante para nós. Amados, hoje eu e você temos um privilégio que as pessoas lá atrás não tiveram. Então a gente precisa agradecer a Deus. Tem pessoas, irmãos, que compram Bíblia e deixam jogada. Amados, a melhor coisa na minha vida é quando eu leio a Bíblia. Porque Deus começa a falar comigo de uma forma que eu não imaginava. Então eu quero dizer para você, assim como aconteceu com Martinho Lutero, se hoje você se levantar para ler a Bíblia, Deus vai te usar para libertar, como Ele libertou aquele povo da escravidão. Mas talvez Deus te use para libertar a sua casa, a sua família. Deus te use para libertar os seus parentes, os seus filhos. Só que infelizmente hoje a gente está assim: eu vou ler a Bíblia quando o pastor abrir na igreja. Eu vou ler a Bíblia quando alguém me perguntar algo. Mas não deve ser assim a nossa atitude. E aí vamos lá. Primeiro, a coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, no contexto, a igreja necessitava de renovação. As práticas desta igreja eram corruptas. Elas, em vez de usarem a Bíblia para libertar pessoas, ela estava usando a Bíblia para ganhar dinheiros. Dinheiro. E isso a igreja estava ficando milionária. E o povo perecendo. E as almas não estavam sendo salvas. Porque a Bíblia nos garante que a gente só pode ser salvo por meio de quem? De Cristo, de Jesus. E aí vamos lá. Pastor, quem era Martinho Lutero? Tem aí? Acho que está mais para frente um pouquinho, depois a gente volta. Põe para mim, por favor. Ele aí. Este homem era Martinho Lutero. Ele era um monge, né, agostiniano, alemão. E ele desafiou a igreja católica. Onde ele começou a entender e diante de lendo a Bíblia, ele escreveu 95 teses. E nessas 95 teses estava lá: salvação pela graça. Eu não preciso pagar para ser salvo. Eu não preciso pagar para que o meu parente seja salvo. E aí ele começou a escrever 95 teses. E aí ele chega diante da igreja que ele pertencia, uma das maiores igrejas daquela época, e ele prega essas 95 teses. E as pessoas iam lá e começam a ler. E aí começam a libertar. E aí ele vai e aproveita o que eu falei. E começa a traduzir a Bíblia para o alemão. E as pessoas não tinham acesso à Bíblia. E é muito interessante, irmãos, que antes, isso aconteceu, para que você não saiba aí, em 1517. 1517. São 507 anos de reforma protestante. Durante um bom tempo,
o povo não conseguia ouvir a voz de Deus. Durante um bom tempo, só os grandes tinham acesso à Bíblia. Mas antes de Martinho Lutero, tinha levantado ainda João Calvino, Zwinglio, Knox e outros que tentaram fazer uma reforma protestante. Talvez hoje a palavra não seja muito assim, mas seja para você aprender algo aqui a partir de hoje. Pastor, qual foi o legado que a reforma deixou? A tradução da Bíblia em línguas várias e várias línguas, porque depois do alemão foi traduzida para outras e outras línguas. O que mais, pastor? O desenvolvimento das igrejas protestantes. Hoje nós somos uma igreja protestante, por causa desse ato que houve há 507 anos atrás, 1517. Por isso que nós somos protestante. Por isso que quando nós falamos, qual que é a teologia da igreja? Teologia reformada, porque veio a partir da reforma protestante. Amados, é muito interessante que tem algumas perguntas muito práticas sobre a reforma. Qual delas, pastor? O que a reforma protestante causou na fé? Ela mudou, irmãos. As pessoas, elas achavam que tinham que confessar os seus pecados para quem? Para quem? Para o padre, para as pessoas. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos o livre acesso a Deus. Nós podemos confessar diante de Deus. E olha só, a Bíblia nos ensina também sobre 5 solas. E nós vamos aprender já já. Passa o próximo slide, por favor. Mais um. Isso. Aqui estão alguns, irmãos, ó. João Calvino, Zwinglio, Knox e outros. Pastor, então como que nós podemos continuar a reforma? Porque eu não posso falar só do passado, irmãos, mas eu tenho que falar do nosso presente. Sabe como que nós podemos aplicar a reforma para as nossas vidas? Todos os dias voltando à palavra de Deus. Nós vemos um texto, vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, porque às vezes estamos tanto tempo dentro da igreja, servindo a Deus, que esquecemos do nosso primeiro amor. Lembra que quando a gente era apaixonado por ler a Bíblia, quando a gente era apaixonado para chegar a hora do culto, quando a gente separava a roupa dia antes, hora antes. Agora a gente vem para a igreja de qualquer jeito, a gente lê a Bíblia de qualquer jeito. Às vezes a gente esqueceu o primeiro amor, nós abandonamos o primeiro amor. Às vezes a gente passa na rua, tem pessoas caídas, e nós não estamos nem aí, porque o amor se esfriou dentro de nós, irmãos. Nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. Assim como houve uma reforma há 507 anos atrás, tem que haver uma reforma hoje na minha vida e na sua vida, irmãos. Pastor, o que a reforma influenciou? Irmãos, a partir daí, abriu-se igrejas reformadas que criam somente na... Eita glória, vou melhorar. Abriram igrejas reformadas que criam somente na Bíblia. Eu tenho ensinado lá no curso, não é isso, irmãos? A nossa regra de fé tem que ser a Bíblia, porque no dia que o pastor Everaldo falar alguma coisa que é heresia, se você conhecer a Bíblia para pastor, está errado. Então você precisa meditar nas escrituras, você precisa, se deleitar na palavra de Deus, porque a Bíblia deve ser a sua regra de vida. Pastor, eu quero escolher um namorado, vou falar para os jovens, como que eu escolho? Indo para a Bíblia vai me orientar. Se ele amar mais a Deus do que qualquer outra coisa, você pode se relacionar com ele, porque ele vai te respeitar. Agora, se você escolhe uma pessoa que bate na mãe, bate no pai, bate no filho, naturalmente ela vai bater em você ou não vai? Está entendendo? Mas onde que diz isso, pastor? Na Bíblia. Pastor, o meu casamento está ruim, aonde que eu vou? Na Bíblia. Pastor, como educar os meus filhos no caminho do Senhor? Na Bíblia. Pastor, como arrumar um serviço que agrade a Deus? Na Bíblia. Então a Bíblia deve ser a nossa regra de fé, irmãos. Muitas pessoas têm sofrido, estão penando, porque esqueceram que a Bíblia deve ser a regra de fé. Aí o mundo coloca, vamos supor, Deus criou homem e o mundo quer criar uma terceira, classe aí, e nós acreditamos. Não, mas nós não podemos ser preconceituosos. Nós não podemos ser preconceituosos com a pessoa, mas com a escolha dela sim. Porque a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Passou disso, não vem de Deus, irmãos. Tá sendo um pouquinho duro, não, né? Bíblico, né? Então vamos lá, amados.
Eu vou para o slide 5, já chegamos? Próximo. Aí, amados, aqui é o que eu queria ir para o final já. Na reforma protestante, tem princípios. E os 5 princípios estão aqui. Eu coloquei até em uma língua linda para vocês lerem comigo. Vamos lá, a primeira dela, sola escritura. Segunda, sola o quê? Sola fide. Terceira, sola gratia. Quarta, solo Christus. E quinto, solo Deo glória. O que significa isso, pastor? Eita glória. Vamos para o primeiro, irmãos. Primeiro, amado, significa somente a escritura. Este é um princípio da reforma protestante e esse deve ser um princípio da nossa vida. Somente a Bíblia deve ser a nossa regra de fé. O significado que quer dizer aqui que a autoridade máxima e suprema sobre a nossa vida, sobre a nossa fé, deve ser na Bíblia. Pastor, como que eu sei se esta igreja agrada a Deus? Se a regra de fé dessa igreja é a Bíblia. Pastor, tem pregado a Bíblia, os irmãos têm pregado a Bíblia, então pode confiar que aqui tem a presença de Deus. Eu vou em lugares que só vivem de revelações, só vivem de revelar CPF, isso e aquilo. Tomem cuidado. Se não tem pregação da Bíblia, tome cuidado. O diabo também tem poder para revelar muitas coisas. Então, amados, o que nós aprendemos aqui, que as implicações para as nossas vidas, a Bíblia é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16 vai dizer que a Bíblia é inspirada por Deus, útil para o ensino, correção e educação do homem na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por Deus. Então creia que a Escritura não foi inspirada por homens, ela foi escrita por homens, sim, porque precisava dos homens, mas ela foi inspirada por Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, irmão. Se você ler um versículo hoje e ler ele daqui a 5 dias, e se você ler um jornal hoje, você consegue ler ele de novo daqui a 5 dias? Mas você vai ler a Bíblia e ela vai se renovar. Mas você vai assistir um filme hoje e vai assistir ele de novo amanhã e ele não tem mais graça nenhuma. E a Bíblia não, você vai ler 10, 50, 1000 vezes enquanto Jesus não voltar, e ela sempre vai se renovar, porque ela foi inspirada por Deus. Tá, amados? Então, nenhuma tradição, nenhuma doutrina pode estar acima da palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Tá? Então, por isso que Deus nos dá o acesso à palavra de Deus. Eu queria ter o privilégio que esses abençoados aqui mais novos estão tendo hoje, irmãos. Porque eu não nasci num berço cristão. Eu vim conhecer Jesus com 25 anos, irmãos. Se eu tivesse conhecido antes, talvez a minha vida teria deslanchado mais. Pastor, o senhor tem uma vida ruim? Não. Mas hoje talvez eu seria até um médico, irmãos. Porque eu sei que Deus ia me capacitar a ser um médico. Para ajudar pessoas, para salvar pessoas. Não só espiritualmente. Então, jovens, eu queria falar para vocês têm privilégio. Vocês só não aproveitam se vocês não quiserem. Já falei para vocês outras vezes. Se vocês dependerem da Bíblia, vocês podem ser o que vocês quiserem. Pastor, segundo, significa sola fide, somente a fé. Somente a fé. A salvação vem apenas pela fé em Jesus. Não, a Bíblia diz que não há um outro meio de ser salvo, se não for pela fé em Jesus. Você pode dar todo o seu dinheiro, você pode dar o seu corpo para ser queimado, você pode, fazer toda boa ação, se não tiver fé em Jesus, não adianta de nada. Por isso que somente a fé é a segunda, é o segundo princípio da reforma protestante. Tá, amados? A fé é um dom de Deus, não um esforço humano. As obras sim, pode ser um esforço humano, mas tem que ser resultado da nossa fé. Terceiro, pastor, sola gratia, que significa somente pela graça. A Bíblia diz que a nossa salvação é mérito nosso? Não, a nossa salvação vem pela graça de Deus. Que significa graça? Mais alto? Favor e merecido. Graça é algo que nós não merecemos, mas nós recebemos. Isso é somente a graça. Esse é o terceiro princípio da reforma protestante. Nós somos salvos pela graça. A graça de Deus veio até nós. Nós não poderíamos ir até Jesus, mas Ele deixou a sua glória e veio até nós. Tá bom? Então a salvação ela é um presente de Deus.
Você só está aqui porque a graça de Deus veio até você essa noite. Amém? E vamos lá, pastor, por que somente Cristo? Porque Jesus é o nosso único mediador. Jesus é o nosso Wi-Fi para nos conectar com Deus. Se o Wi-Fi cair, tem conexão? Se não tiver Jesus, tem conexão com Deus? Não. Jesus é a nossa ponte, é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus pode nos salvar. Não há um nome no céu nem na terra a qual possamos ser salvos a não ser pelo nome de Jesus. Já ouvi pessoas, Deus me perdoe, no altar, falar que não é só Jesus, que tem outros meios. Aonde está isso na Bíblia, irmãos? Jesus foi bem claro. Ele é o pão vivo que desce do céu. Ele é a água que jorra da fonte. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então não tem outra forma. Jesus é o único caminho. Jesus é aquele que nos liga com Deus. Hoje pela manhã eu estava começando um discipulado. E a primeira aula do Descubra é isso, irmãos, a conversão. E tem 2 requisitos básicos para a conversão. A primeira delas é a fé em Jesus. E a segunda é o arrependimento. Ninguém consegue se arrepender se a fé não vier primeiro, irmãos. E o quinto, pastor, somente para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Portanto, quer comais, portanto, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. Eu e você estamos aqui essa noite para a glória de Deus. Você vai sair para trabalhar amanhã, faça para a glória de Deus. Quando você voltar para casa, você está voltando para a glória de Deus. A tua família deve ser para a glória de Deus. A tua escola deve ser para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Se você vier louvar, louve para a glória de Deus. Se vier pregar, pregue para a glória de Deus. Se for lavar um banheiro, lave para a glória de Deus. Se for para ajudar no necessitado, ajude para a glória de Deus. Está dando para entender, irmãos? Amém? Eu sei que às vezes esse culto de quinta, né? Alguns irmãos vêm direto do serviço, eu olho daqui assim, tem uns que estão tentando. Mas eu creio que Deus nos dá graça. O que está querendo ensinar, pastor? Que toda vida, toda adoração deve ser direcionada para quem? Para Deus. É isso, irmão, glória a Deus. Sabe, tudo que você for fazer, se você estiver lavando uma louça, lave para a glória de Deus. Eu não estou lavando, eu preguei aqui uma vez, eu preciso trazer essa mensagem não, porque o Senhor tem me incomodado já há uns dias. Quando você está lavando uma louça, você está lavando para a glória de Deus. Quando você está limpando o banheiro, numa casa que Deus abriu a porta para você trabalhar, você está limpando para a glória de Deus. Quando você está passando uma roupa, está fazendo para a glória de Deus. Quando você está entregando uma mercadoria, quando você está fazendo algo no teu trabalho, deve ser para a glória de Deus. Se você fizer dessa forma, pode ter certeza que não tem diabo que te tire do teu local de trabalho. Pode aparecer o invejoso que for. Nossa, ele trabalha diferente, mas ele não te tira de lá, porque a porta que Deus abre, só Deus fecha. Se você fizer tudo para a glória de Deus, pode ter certeza que a paz vai reinar no teu casamento, na tua casa, na tua família. Se você planejar para a glória de Deus, Deus vai ter o prazer de te abençoar. Então, pastor, vamos lá. Quais são as consequências da reforma, pastor? Houve muita divisão dentro da igreja, irmãos. Porque muitas pessoas não queriam sair da religiosidade. Quem está aqui, nós estamos para completar 1 ano que começamos as células. No começo houve muita resistência, porque achou que era uma coisa do homem. Alguns falaram, nem vou ficar. Estão voltando, graças a Deus. Mas hoje estão vendo que não é nada do homem. Irmãos, essa semana eu preciso compartilhar. Nós tivemos, eu creio que uma das melhores células que nós tivemos na nossa casa. Sabe, uma das células assim muito íntima. Porque nós estamos para completar 1 ano. E ali havia uma comunhão muito gostosa. Pessoas compartilhando coisas, chorando. Vou falar aqui das mulheres, quase todas choraram. Dos homens só eu. Eu não sou chorão, né?
Mas assim, foi algo maravilhoso, algo curador, irmãos. E eu posso falar, quem estava lá, foi ou não foi minha esposa? Foi uma das melhores células que nós tivemos na nossa casa. Então eu quero falar para você que ainda está resistente, abrir a sua casa, ou participar, não perca tempo. Ah, pastor, eu queria se tornar um líder de célula. Comece a participar, faça o curso, vai vir um curso aí. Ah, pastor, eu ainda preciso aprender. Vai para o encontro com Deus, irmãos. Precisa abrir esse parente. Para as meninas que estão aqui, vai ter um encontro com Deus, 14, 15, 16. Não perca os jovens que estão aqui, não deram nome, hoje é o último dia. Eu creio que vai ser os 3 melhores dias do seu ano, da sua vida. Você vai voltar de lá renovado. Pastor, quais foram os legados que a reforma deixou? Irmãos, uma liberdade religiosa. Lembra que eu falei no começo? Só uma igreja dominava tudo. Só aquela igreja tinha acesso à Bíblia. Só aquela igreja pregava o que ela queria. Só a doutrina que havia lá que era certa. E as pessoas estavam sendo enganadas. Mas através da reforma, hoje houve uma liberdade religiosa. Através da reforma, a Bíblia se tornou a maior autoridade dentro da igreja. Através da reforma, houve a importância de ter fé em Jesus. A reforma, irmãos, é como se fosse uma jornada de renovação. A reforma é algo que transformou o cristianismo. Em 1517, nós estamos em 2024, 507 anos depois, e ainda estamos falando da reforma, porque houve algo que homens e mulheres de Deus se doaram. E aí eu queria falar para vocês aqui, Deus mandou falar com alguém aqui essa noite. Por causa desses homens que deram a sua vida, colocaram o seu rosto, colocaram a sua vida a cargo. Ó, eu estou aqui, Senhor. E por causa deles, hoje eu e você estamos de pé. Será que você hoje está disposta a dar a sua vida para Jesus? Abraçar uma causa. Hoje a causa da Cristo vive em nós, a causa das células, a causa do encontro com Deus, a causa da liderança, a causa do curso Descubra, do curso Escola de Discípulos. Será que você está disposta essa noite? E eu concluo, irmãos. A reforma protestante, irmãos, foi um divisor de águas. Pode ver que ninguém fala antes da reforma, mas somente depois da reforma. Deus quer te usar para causar um divisor de águas nesta igreja. Deus quer te usar para causar um divisor de águas dentro da tua casa. Deus quer te usar para causar um divisor de águas nos seus parentes, um divisor de águas nos seus vizinhos. A sua casa vai ser um lugar de transformação, um lugar de bênção, um lugar de salvação, um lugar onde pessoas que estavam em depressão, usando álcool, droga, se prostituindo, vão chegar na sua casa e vão ser curadas através da sua vida e da vida da sua casa, no nome de Jesus. Hoje, irmãos, nós celebramos a coragem de reformadores. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Falei que eu ia ser breve hoje. Queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Poxa, eu vim aqui e Deus falou muito de reforma. Irmãos, reforma dá trabalho. Para quem já começou isso em casa, sabe que não é fácil. Você começa a quebrar e começa a aparecer uma coisa, começa a aparecer outra. Mas é necessário, porque senão a casa toda vai abaixo, irmãos. E talvez Deus te trouxe aqui justamente hoje, porque Ele quer fazer uma reforma na sua vida. Ele quer fazer uma reforma no seu coração, na sua fé. Ah, pastor, mas eu já estou me entregando, então Deus quer mais. E para você que talvez tinha se esfriado do amor, do primeiro amor, Deus trouxe você aqui essa noite, porque Ele quer restaurar o primeiro amor que você perdeu. Ele quer renovar as suas forças. Ele quer reformar tudo aquilo que precisa ser reformado. Cada canto, cada quarto, cada cômodo da sua vida. Ele quer reformar o seu casamento. Ele quer reformar a educação dos seus filhos. Ele quer reformar o seu local de trabalho. Ele quer que você seja instrumento lá. Ele quer reformar os seus parentes que ainda não creem em Jesus.
Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui orando, Senhor, para que através da reforma que aconteceu há 507 anos atrás, o Senhor usando Martinho Lutero, nós te pedimos nesta noite, nos usa, no individual, dentro da nossa casa, para ser a diferença, para fazer a diferença, na condução, no trânsito, na vizinhança, no local de trabalho, Deus. Nos ajude a ser a reforma que o Senhor quer que nós sejamos. Pai, no nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, nos usa como instrumento, Senhor, para que assim como Martinho Lutero foi usado, Senhor, para que a igreja voltasse à palavra, nos use para que os nossos familiares possam voltar ao evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho, Pai amado, onde a tua palavra diz que nós devemos carregar a nossa cruz. Oh, papai, nos ajude a colocar em prática essas 5 solas que nós aprendemos, Senhor. Pai amado, nos ajude, Senhor, para que somente a Bíblia possa ser nossa base, a nossa estrutura, para que nós possamos ter a fé em Cristo, para que nós possamos entender que é somente a graça que nos alcança todos os dias. Nos ajude, Senhor, a entender que somente Cristo deve ser o nosso foco, a nossa fé, Senhor, e nos ajude a render glória somente a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus.